a todas. É um prazer, reitero as palavras do professor Carlos, agradecer a presença e participação de dos nossos convidados, dos nossos colegas e profissionais aqui presentes hoje para discutir esse tema tão relevante, né, que é a mediação em casos de alienação parental. É, então, eu vou apresentar o currículo, né, um breve currículo, assim, bem direcionado, né, para a temática da alienação parental, mas depois fica disponível, né, o acesso para quem quiser buscar mais informações sobre a formação dos nossos palestrantes. Vou apresentar aqui a Andréa, né, Andréa Maia, advogada, vice-presidente de mediação do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, vice-presidente de mediação do Centro Internacional de Arbitragem de Madrid, sócia fundadora da Mediar 360, plataforma inteligente de resolução de conflitos, mediadora judicial e coautora do livro Resolução de Disputas. Muito obrigada, Andréia, de antemão, tá, pela sua participação aqui conosco. Helenita Pacheco, também, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Graduada em Psicologia, pós-graduada em Mestre em Pesquisa Clínica em Psicanálise, pós-graduada em Mediação de Conflitos Familiares. Autora dos de três livros, A Guarda Compartilhada dos Filhos na Família e Litígio, uma interlocução da psicanálise com o direito, a angústia das crianças diante dos deselances parentais e mediação na alienação parental, a psicanálise com criança com crianças no judiciário. Muito obrigada, Lenita, como, né? Mais uma vez sua presença aqui, espero que a gente possa contar com vocês outras vezes. Nosso querido coordenador, professor Carlos Montano, graduado e mestre e doutor em serviço social, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de alguns livros, especial Alienação Parental e Guarda Compartilhada. Um desafio ao serviço social na proteção dos mais indefesos da criança alienada. E nosso coordenador do núcleo. Muito obrigada, professor Carlos, né, por brilhantar também nossa noite de hoje nessa temática tão importante. Então, eu passo a palavra para a psicóloga Lenita Pacheco, por favor, para fazer suas considerações. 30 minutos, quando estiver faltando 10 minutinhos para encerrar, aí eu sinalizo. Muito obrigada, uma ótima live para todos nós. Tá bom, muito obrigada. Eu quero agradecer o convite. É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando, trocando aprendizagens, né? Que a gente todo dia está aprendendo um pouquinho, né? E assim, é um prazer muito grande, sabe, Thaís? O convite do Dr. Carlos e também a NEARPS, né, por estar mais uma vez, né, oferecendo, propiciando, os amigos presentes, a Andréia, a doutora Andréia, doutor Carlos, a Magali, todos aqui presentes, tá? Bom, por que que eu me interessei, né, pela questão da mediação? A mediação, né, ela é muito importante, né, para mim, porque eu sempre pensei, enquanto assim atendendo, né, atendendo pacientes, na verdade, né, eu sou psicóloga, psicanalista, e eu sempre, né, atendi na clínica. E quando começou a surgir, né, essa questão, né, no jurídico sobre a questão de métodos, né, de autocomposição consensuais para chegar a acordos, né, eu fiquei pensando, né, como, na verdade, um psicólogo, um psicanalista que atende crianças, ele necessariamente ele está fazendo uma mediação, ele está mediando, né? Porque se alguma criança, algum adolescente, né, é trazido para atendimento, é porque ele está apresentando algum tipo de sintoma, algum tipo de dificuldade, né, as mais variadas possíveis, que a gente pode pensar em termos de relacionamento, né, de estarem sendo agressivos, de estarem sendo dificuldades de relacionamento, ou ao contrário, de estarem muito inibidos, muito circunspectos, não estarem brincando, né? Então nós temos assim, sofre dos pensamentos, tem tiques, por exemplo, precisa lavar muitas mãos antes de dormir, se botar o pé no chão, tem que trocar a roupa, né? Tem que tomar banho, se tem que ver se a porta está fechada, se está aberta, né?
tem pesadelos, aí nós temos sintomas corporais, né? Temos é, alergias, né? As crianças podem ter alergia, podem ter alguma dor, diarreia, podem ter assim, até doenças mesmo psicossomáticas, né? Como, né, de repente, dores no coração, e aí elas vão ser encaminhadas aos médicos e aí não descobrem nada, podem ter, né, déficits intelectuais, pesadelos, eu já falei, né, déficits intelectuais, pode ter um baixo rendimento escolar, assim, e maiores até podem ter envolvimento com drogas, né, podem ter chegar ao máximo, né, em caso de suicídio. Então, eu estou falando isso porque eu estou falando em conflitos, né? E falando em conflitos, eu estou falando em conflitos, nós estamos falando aqui de conflitos a nível familiar, né? Como nós estamos falando em alienação parental, alienação, o conflito nos remete família e família nos remete à alienação parental, porque são as muitas dificuldades que foram nomeadas que acontecem em família, né? Essa maldade humana de que quando tem litígio, quando o casal, né, quando não consegue se entender, está em conflito, em sérios conflitos, né, estão assim com divergências, estão com situações de ressentimentos, de mágoas, com necessidade de se vingar do outro porque houve uma separação que uma das partes não quis, né? Então nós nos vemos diante assim de muitos conflitos, né? E esses conflitos eles advêm, né? Na verdade, o conflito para a psicanálise ele é de estrutura, né? Todos nós temos conflitos. Todas as pessoas é, passam por situações conflituosas. Por quê? Os conflitos eles não ocorrem somente a nível interpessoal, tá? Eles ocorrem primeiramente, né, sempre a nível intrapsíquico, intrapessoal. O que significa isso, né? Porque o nosso aparelho psíquico, né, quer dizer, desde que quando nós nos constituímos como sujeitos, né, nós temos a parte do ego, né, quer dizer, vocês já ouviram falar, eu não vou assim detalhar tanto, mas vou dizer, né, nós temos um aparelho psíquico para a psicanálise, tem o id, o ego e o superego, né? O id, né, é o reservatório das nossas pulsões. O que são as nossas pulsões? São aquelas forças constantes que nos levam, né, a procurar algum objeto, né, esse objeto que pode ser o mais variável possível para nos satisfazer, né? Isso, o superego. O ego é o que está acontecendo agora entre nós, né? Nós estamos, né, baseados da percepção, estamos aqui trocando, né, informações, aprendendo, ensinando, estamos a nível do ego. Mas nós também temos no aparelho psíquico o superego. O que é o superego? Seriam aquelas proibições, né? Seriam aquelas limitações que, para nós podermos viver em sociedade, estamos sujeitas a limitações que nós começamos a aprender na família, né? Inicialmente, né, são nossos pais, as pessoas cuidam da gente, né, às vezes advém de professores, de outros familiares, advém de até da religião, mas enfim, são proibições, né, que ficam interagindo, né, sistematicamente entre nós, né? Algo que nós desejamos, algo, algo que nos liga à realidade e algo que nos prende a uma situação que será possível ou não realizar aquilo que, por exemplo, o nosso IDIC, né, que quer, por exemplo, né, realizar uma atividade ou um desejo que é incompatível com a moral, com a nossa moral, com as proibições. Quer dizer, para viver em sociedade, né, nos diz Freud, no mal-estar da civilização, que é preciso renunciar
a duas forças poderosas que existem dentro de nós, né? Que são as forças, né, da sexualidade e da agressividade. Concordam? É preciso, em algum momento, renunciar a isso, porque se nós sairmos, né, se as pessoas saírem por aí agredindo as pessoas por qualquer motivo, né, e saírem por aí, né, querendo explorar o outro sexualmente, né, e chegar a casos extremos, né, de machucar o outro, então são coisas assim muito sérias, né? Então os seres humanos, né, realmente criaram as leis, né, para que as leis, né, servissem também para regularizar todos esses comportamentos que são, né, que as pessoas muitas pessoas, elas não introjetaram essas proibições que eu falei, que elas estão no superego, que vem através do pai, inicialmente, né, ou de outros substitutos, de pessoas que têm essa incumbência de educar, né? Então, nós nos vemos, né, como eu falei, aqui já ocorre a nível intrapsíquico esses conflitos dentro de nós mesmos, né? O que que eu posso fazer, até onde eu posso ir, sabe? Para quem tem uma capacidade até de reflexão, né? Então, como eu disse, nós temos os conflitos intrapsíquicos, como eu disse, que acontece em cada aparelho psíquico de nós, cada um de nós tem um impulso, tem uma vontade de realizar desejos, né? Seja que busca sempre algo para satisfazer, que pode ser junto com alguém, relacionamento amorosos, podem ser até procurar uma profissão que se satisfaça. Os conflitos existem sempre, sempre vão existir. Então, a importância é como a melhor maneira de lidar com esses conflitos, né? Daí toda essa busca, né, dos profissionais em termos de buscar é, possibilidades de dirimir, né, de estabelecer relacionamentos, porque é muito difícil, né? Freud mesmo dizia que o maior problema do ser humano, né, ele tem três fontes de sofrimento, né, que são as doenças, a idade, né, o ataque das bactérias, dos vírus, como nós vimos aí, né, e nós passamos aí pelaquela pandemia, nós temos os acontecimentos a nível de natureza, né, os tsunamis, os terremotos, que independem do ser humano, são fonte de sofrimento, mas o pior para Freud, que ele diz, são os relacionamentos entre as pessoas. E daí é a situação que nós nos deparamos cada vez mais, que daí, né, precisar recorrer, em muitos casos, à justiça, porque as próprias pessoas não conseguem, né, resolver entre elas as controvérsias, né, uma série de conflitos então, quer dizer, nós, na verdade, chegamos à conclusão que nós temos esses conflitos a nível, né, do ponto de vista psicológico, como nós também temos os conflitos, né, se tratando de relacionamento familiar, tem os conflitos que vão acabar na justiça, né? Que como eles não conseguem ser resolvidos a nível é, é, pessoal, através do diálogo, acaba se recorrendo, como a Andrea deve descrever bem, né? Que nós vamos chegar a vários tipos de conflitos e que há muitos profissionais trabalhando em vários tipos, né, de resolução, né, de métodos autocompositivos, de mediação, né? E assim, eu acho que eu não vou poder realmente explicar muito isso aí, porque eu quero mostrar por que eu cheguei à conclusão, né, da atuação do psicanalista como um mediador de conflitos, principalmente quando ele atende crianças e adolescentes em situações de alienação parental, ou seja, quando os pais estão em conflito que eles não conseguem resolver dentro de casa, porque há alienação dentro de casa. O que é alienação parental? É quando há uma discordância muito grande, uma divergência e uma necessidade de desqualificar o pai ou a mãe, quer dizer, uma das partes que está presente, né, nessa relação. E quem sofre, principalmente quem tem filhos, e quando tem criança presente, são os que mais sofrem, né, porque elas são dependentes, são vulneráveis, ela ama ambos os pais e ela não quer perder nenhum deles. Infelizmente, nós temos
né, diversos tipos de personalidade que estão naquele tipo, naquela relacionamento familiar, né? Nós temos pessoas que conseguem chegar a algum entendimento, não precisam recorrer à justiça, a brigas, né, apenas para realizar situações mais simples, né, mas tem outras que não, né? E que têm umas têm um empoderamento muito grande, tem um nível de agressividade muito grande, e a outra fica né, mais limitada diante, ou mais dominada, mais insegura diante de uma das pessoas que tem, né, um poder, que é mais poderosa. Quer dizer, é algo assim que não a necessidade é muito mais de assim por que acontecem, né, os conflitos? Porque há divergências de interesses, né, há diferenças de necessidades. Então, quando elas são, né, muito acentuadas e quando chegam a impasses insolúveis, é aí essa necessidade de chegar, né, a lutas, e aí as crianças no meio sofrem muito, porque elas não querem tomar partido. Tem de várias crianças que chegam no consultório e dizem: eu sou responsável pela separação de papai e mamãe, eu sou culpada, eu tenho que fazer eles voltarem a ficar juntos. Então, o primeiro passo também é chamar, quando é possível, né, chamar ambos os pais. Isso eu já atendi, chamei os pais, já chamei pai, mãe, avó, né? Assim, sempre quem tem interesse em que aquele relacionamento melhore, né? Quem está disposto, que está aberto. Eu falei dos conflitos familiares, dos conflitos que não conseguem ser resolvidos a nível familiar, né, onde existe alienação parental, que também existe, né, com o casal morando junto, casal separado, em divórcio, mas os casais, ou pelo menos as partes que chegam, ou uma das partes que recorre ao judiciário, né, que recorre aos advogados, que sai do âmbito, ou seja, que você tem a família que pode recorrer ao âmbito, né, ao âmbito da saúde, onde eu me encontro, né, onde se encontram os psicólogos, os psiquiatras, e pode recorrer para tentar, ainda previamente, e pode recorrer à justiça. Né? Então, eu estou falando de uma mediação extrajudicial realizada a nível particular, tá? Então, é diferente de uma mediação realizada a nível judicial lá na própria justiça, né, com a ajuda do advogado, juiz, né, de psicólogos que fazem avaliações clínicas, que são assistentes técnicos, né? Esse é um outro tipo de avaliação, né? Outro tipo de mediação. Então, eu estou falando dessa mediação possível entre, né, na área de saúde ainda, antes até de judicializar, ou então até com uma ajuda posterior, até no próprio processo, quando já está ocorrendo a judicialização. É importante que isso fique claro, né, que não existe mediação apenas no nível a nível jurídico, já na fase processual, ok? Então, assim, eu estudei, né, eu estudei diversos tipos de métodos anticompositivos, né, para que chegassem a determinadas, como é que é, entendimentos, né, acordos, né, que eu acho super importante, não é só chegar ao acordo, né, mas é que consiga haver transformação dos conflitos, que haja conscientização dos pais, que haja conscientização da família, né, porque sem isso não adianta. A gente sabe que até, né, na justiça tem que haver uma concordância das partes participarem, né, da, de um processo de mediação, né? E, assim, quando eu atendo no consultório e que eu vejo que só a mãe vai, o pai não concorda, aí eu mantenho, né, envio o telefono, envio mensagem. Antes eu enviava muitos telegramas, né, as mudanças, né, que vão ocorrendo. E em diversas situações eu ficava, às vezes, sem um retorno mesmo, né, familiar, sem uma resposta daquela pessoa que tinha um maior domínio da situação. Assim, entre diversos, né, mediadores, né, que eu assim estudei, né, que eu aprendi que são, né, muito importantes, né, que eu acho que
Só para falar aqui, né, assim, né, a modalidade de técnicas de conflito, né, aquele tem o tradicional da Universidade Harvard, né, tem o da transformativa de Bush-Volk, tem a, tem a mediação de base sistêmica, tem a isso tudo é que eu descrevi no meu livro, tá? Dei assim uma descrição rápida para poder chegar no que eu queria, né? Tem a mediação circular narrativa da Sarah Cobbs, e aí eu gostei do mediação de John Waynes e tem a mediação transformadora de Vará. Essa eu gostei muito, né? Que é do professor Luiz Alberto Vará, que ele se utiliza, né, de conceitos e de recursos, né, de pontuações muito interessantes, né, não só né, na questão assim, né, pedagógica, mas principalmente em conceitos também psicanalíticos, porque ele mostra, né, ele procura mostrar que vocês têm os conflitos, né, como nós sabemos, os conflitos, como eu disse lá no início, nós temos os conflitos manifestos e temos os conflitos latentes, que muitas vezes nem nós mesmos temos consciência desses conflitos que estão ocorrendo dentro da gente, né? Muitas vezes a gente está correndo atrás de um objeto, né, para ter satisfação. Esse objeto, eu digo que é uma profissão, uma pessoa, né, se satisfazer com alguém que, na verdade, aquela pessoa, aquela situação, nem sempre está nos trazendo prazer, né? Porque existe um circuito pulsional que ele sai de dentro da gente, quando eu descobri isso, para mim foi fenomenal, né? Ele sai de dentro da gente, ele busca um objeto para buscar satisfação, só que depois que ele busca aquela satisfação, ele retorna para dentro da gente mesmo, né? Quer dizer, esse movimento pulsional, ele acontece durante toda a nossa vida, só que a gente repete. Por que alguns casais não saem do lugar, estão sempre brigando, ou determinadas pessoas estão fazendo aqueles mesmos, estão praticando certos atos que só trazem mal para eles mesmos, que a gente chama que não trazem prazer, mas que a gente chama de gozo, que está além do princípio do prazer, que está assim, a pessoa goza com aquela maldade, goza em infligir mal ao outro, no caso do perverso, goza porque eu preciso sofrer um pouquinho, aí eu vou lá, procuro uma pessoa que não gosta de mim, que eu brigo, mas eu vou, repito, se essa pessoa não tiver um trabalho de conscientização, de reflexão, uma análise, um tratamento psicológico, né? Ela pode procurar um tratamento junto com seu par, se for possível, né? Ou ela mesma trata, ou às vezes, né, tem que levar a criança para a criança também sair daquele círculo, né, doentio, porque ela está sempre a criança é uma antena parabólica, gente. Ela tá sempre escutando, ela está atenta ao que está acontecendo. Quem pensa que criança não percebe, ela tem uma extrema sensibilidade, né, e é bastante delicada para achar que tudo aquilo, aquelas brigas, aquelas violências, né, domésticas, desculpe, violência doméstica, não, violências psicológicas, abuso moral, abuso emocional, né, aquelas coações que estão ocorrendo ali, ela acaba, numa hora, achando que ela foi a culpada. Então, né, todos esses conflitos que acontecem nesse nível, a gente, e que não são resolvidos, e que também constitui, como eu já disse lá no início, alienação parental, já falei dos sintomas, né? E eu gostaria de ilustrar, como eu disse, como eu digo desde o início da escrita do meu primeiro livro, quando eu fui mostrar como é que, da primeira pós, mostrando como é que o sintoma da criança se relaciona com a família, como Lacan mostra que o sintoma da criança ele vai mostrar a verdade do par familiar. Alguma coisa que está acontecendo aquilo, ali, a criança vai denunciar. Eu tive uma criança cujo pai era da Marinha. E a mãe brigava, e ele, todas as vezes, ele podia botar o pé no chão, porque ele achava que estava sujo e queria trocar o pijama. E as queixas que a mãe trazia era sempre de sujeira, sujeira, sujeira. E essa mãe, simultaneamente, vivia procurando na carteira desse marido algum telefone, algum contato de que esse homem estaria fazendo alguma maldade com ela. E assim, que ele não mudava de sintoma, né? Aquilo tudo. Até que um dia
ela descobriu de fato, né? O que eu quero dizer é que a criança às vezes vai denunciar o que está acontecendo naquela relação inconsciente entre o casal. Então, o Luiz Alberto Vará, que foi uma das pessoas que, um dos mediadores, infelizmente ele já faleceu, ele tem uns livros que são bem difíceis da gente conseguir, mas a importância dele é que ele considera que é possível ressignificar, tem que sair dessa posição de ganha e perde, entendeu? De perdedor e ganhador, tem que facilitar o diálogo, as pessoas têm que tomar um pouco de ressignificar o que está acontecendo com ela, elas terem também tomar consciência do que acontece com elas, da própria história delas, que ela viveu com os pais, com os avós, né? Porque todo mundo repete, querendo ou não, se você não estiver atenta, você está inconscientemente repetindo as situações que você viveu na sua vida, tá? Que você escutou na tua vida. Então, a possibilidade do tratamento psicológico, do tratamento psicanalítico, é exatamente poder se dar conta daquilo que está recalcado, que você não sabe, daquilo vir à tona e ser facilitado pelas pontuações de um analista, pelos cortes do analista, por uma interpretação, né? E assim, como também nós temos do ponto de vista jurídico, nós temos também os cortes, né? A necessidade dos atores, né? Dos operadores do direito para intervir aí e dar outro tipo de cortes que não são possíveis. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui, como o psicanalista atua como mediador dos conflitos conjugais e parentais, né, nesses casos de alienação, e aqui eu incluí parental, eu incluí um pouquinho do abandono também por parte do pai, tá? O nome chama-se O Mito da Menina Espantalho. Os sintomas que eu chamo essa menina de Vivian, que ela tem os sintomas de rinite alérgica, dermatite atópica. Então, na primeira, quer dizer, na rinite alérgica, os sintomas aparecem sob a forma de coriza, né? Na dermatite, as coceiras e inflamações na pele se transformam em feridas e machucados após a manipulação das áreas afetadas. A Vira é filha de uma união de constantes idas e vindas entre seus pais, com muitas brigas que acabou em separação. A mãe diz que a menina é louca pelo pai, diz que a mãe, diz a mãe, mas poucas vezes eu via por vários motivos. Esse homem casou várias vezes, pelo menos umas 4 vezes, tem filhos de outras mulheres, ele trabalha num local que ele se afasta durante muito tempo, dificilmente fala com a menina, né? Então, quando ele diz que vai, a Vivian espera na janela de malas prontas o pai chegar. Geralmente não aparece, não avisa, deixando a filha chorando. Ela se coça e se esfola até se ferir, sente-se rejeitada e abandonada. A mãe explica que para Vivian que quem é seu pai. Então, ela procura separar a mãe, vejam bem, separar a relação parental da conjugal, afirmando que procura valorizar o pai junto à filha. Mas, no entanto, olha o que aparece aqui. A mãe se contradiz com as falas que desqualificam os atos e a imagem paterna para a filha. Ela diz: seu pai é um passivo perigoso, um mulherengo que está no sexto casamento. Homem não presta, Vivian. Ela tenta disfarçar, né? Mas ela emociona-se ao falar do ex, expressando suas mágoas e tristezas porque ele a abandonou. Então, nós temos aqui, né, uma situação, né, do cotidiano, de como essa mãe também procura não falar mal dele, mas de repente ela se libera e fala mal desse pai dessa forma, fazendo essa situação que nós falamos de alienação parental. Então, quais as repercussões desses ditos sobre a subjetividade de Vivian, né? Como ela vai responder à alienação parental materna e, simultaneamente, ao abandono afetivo? Vive apresenta uma imagem depreciativa e desvalorizada do seu corpo. Ela tem um sentimento, de seu rosto. Ela tem um sentimento. Ela tem 6 anos, tá? E ela sofre com essas situações que são, né, que aparecem, sintomas que aparecem no corpo. Quando ela se coça, muitas vezes ela provoca feridas que já passa do prazer para um gozo, né? Ela se machuca para sofrer e chorar com esse pai que muitas vezes não aparece com ela de mala pronta, como eu disse acima, né? Então ela evidencia sentimentos de inferioridade, insegurança, né? E olha o desenho que ela fez. Ela fez um desenho de um espantalho, gente. Olha aqui, ela tem essas olheiras bem violentas mesmo, né? Com 6 anos, porque ela tem esse problema de também, além da dermatite atópica, ela tem esses sintomas, né, que vêm no próprio rosto, no corpo, né?
rinite alérgica. Então, ela desenha um espantalho e ela diz, sabe o que ela disse? Este espantalho sou eu, Lenise. Sabe para que ele serve? Para espantar as pessoas. Imagine o sofrimento de uma criança de 6 anos. Olha como a criança se expressa, né? Metaforicamente, mas ela chega a um ponto que ela acaba relatando que é ela mesma, né? Mas é uma metáfora dela, ela faz um desenho, que é a forma que as crianças têm, né? De se expressar. Não é perguntando diretamente à criança que a gente pode fazer um bom trabalho, não colocar o nosso, não forçar a criança a nada, mas deixar que ela se expresse e nós perguntamos o que é isso. Depois ela faz aqui, ó, uma mãe, crianças no ventre e 2 filhos. Ela diz, olha, eu nem sei quem sou eu, ainda nem tenho braços, não sei o que fazer fora da barriga da minha mãe. Ao lado de seus irmãos por parte de pai de 15, né, e de 17 anos, 15 e 10 anos, estão perto dela, mas ela diz que ela está tão dependente dessa mãe, né, porque ela ainda está alienada a essa mãe, né, que é a posição que fica um bebê na dependência, em psicanálise, alienação, quer dizer, está alienado o que a mãe fala, o que a mãe diz, o que a mãe deseja, que é uma mãe que vai interpretar tudo que a criança quer, ela vai acompanhar o desejo da mãe, tá? É diferente de alienação parental. Porque para se constituir como sujeito, são 2 operações: alienação é, aos desejos, às interpretações da mãe ou de alguém responsável por ela. Com o tempo, ela vai se separando, né? Da adolescência, vai procurando outras pessoas. Então, são 2 operações que constituem o sujeito: alienação, a mãe, os pais, os responsáveis, e separação deles aos poucos, né? Começando na adolescente, quando os pais deixam de ser super-heróis e quando deixam de ser aquelas pessoas que vão atender aos desejos dos pais, né? Aqui, ela desenhando figuras humanas, ela exclama: estão horríveis, Lenita, elas se chamam Vivian, olha só. Ela diz que é ela mesma. Geralmente falta um pedaço do corpo, ou então ela procurava apagar, rabiscando, e ela diz: essa sou eu. Ela se deprecia o tempo todo diante de uma mãe que deprecia o pai, que não quer, dizendo que ele é bom, mas depois diz que ele é isso, que é aquilo, que é mulherengo, que não quer saber dela, não vai buscá-la mesmo em casa, né, que abandonou de certa forma. Mas interessante que esse pai, às vezes, ele foi conversar comigo, porque eu chamo todas as pessoas da família, daí é uma mediação também, né? Chamo o pai, chamei a avó, conversei com ele, falei com ele sobre o que estava acontecendo com a menina, e ele, felizmente, ele disse que era difícil, mas ele começou a ter uma presença um pouco mais constante com essa filha. Então, foi um trabalho de conscientização, tá? E também procurei alertar a mãe de algumas coisas que ela estava fazendo, como eu vou mostrar aqui, ó. Ela diz assim: meu maior desejo é ter os 2 braços, pois eu só tenho 2 cotoquinhos. Ela fala, está solta no ar, ela está completamente, né, assim, sem chão, né? Vive afirma que ninguém quer a sua presença porque ela é feia e os meninos querem meninas bonitas. Após uma forte crise de eczema, ela veio para a consulta com cerca de 60 curativos espalhados pelo corpo. Vocês podem imaginar isso? 60 curativos? Ela desenhou 2 figuras onde escancarou o real, ou seja, as marcas e feridas espalhadas pelo corpo, expondo o seu sofrimento. Olha aqui. É, tira isso aqui. Hein? Tá, isso aqui é para. Aqui, olha só, aqui é ela, né? E ela se desenhou assim, e ela disse assim: a menina machucada, cheia de feridas, sou eu. A outra bonita e loura é minha avó, de quem ela diz que é de quem ela recebe amor em seus momentos. Aqui ela está mostrando, na verdade, uma transferência, né, com a psicanalista, né, comigo, que eu sou loura, não sei o que, que ela está podendo falar do que ela sente, né? Então, em análise, associando livremente, a Vivi exclamou: eu não posso esperar nada do meu pai, Lineta. Ele não liga para mim, mas também não posso desistir. Estou cansada disso tudo, vou falar com ele. Tudo em tratamento, né? Depois ela recua. Resolvi não falar nada com meu pai sobre aquele assunto. Achei melhor não falar do passado para não estragar os poucos minutos, momentos felizes que eu tenho com meu pai, com ele, né? Aí a mãe relata, numa consulta de Vivian, um alergista, que no ato falho, isso que importa para, para os psicanalistas, né? Para a psicanálise,
São esses tropeços nas palavras, são esses fatos, são esses sentimentos verdadeiros que a pessoa expressa sem querer. Um ato falho, ela esquece das coisas, ela faz um. Ela sonha com determinadas situações. Então, são as manifestações do inconsciente. Então, ela diz assim: a mãe diz, ó, vive separada do marido. Aí eu digo para ela, vive separada? Ela, desculpa, eu queria dizer que não vivo com o pai dela, eu que sou separada. Então, observa-se nesse lapso, né, nesse ato falho, que a mãe identifica, vive eu consigo mesma. E a menina alienada responde desse lugar com variados sintomas. A menina se viu abandonada como a mãe se viu abandonada, né? Então, seu corpo fala. Aqui a gente tem diagnóstico de uma neurose histérica, né, conversão histérica, o órgão não é lesado. Né? E o fenômeno psicossomático, nós temos a FPS, a libido é corporificado. Há lesão no órgão, né? A gente pode ver isso em várias situações em pessoas aí, né? Então, antes da análise, estava identificado imaginariamente com a mãe, que espantou o pai, né? Ela não desenhou um espantalho, espantou o pai, companheiro, sendo desprezada como mulher, né? Ela é identificada como filha, mulher, objeto causa de desejo do marido, né? Vem se separando das falas, desejo materno, buscando investir sua libido com outros objetos, sob a vertente jurídica que deixou a desejar como pai provedor, educador e afetivo. Do ponto de vista psicológico, ele falhou imaginariamente, porque ele não barrou a relação simbiótica que existe inicialmente toda criança, todo bebê com a mãe, né? Com a outra responsável nesse lugar, porque ele estava sempre ausente, brigando, né? E a mãe tentando ainda contemporizar, né? Isso tudo foi trabalhado em análise, né? Foi chamada a mãe, foi chamado o pai, a avó também que vivia com a mãe foi chamada, porque essa mãe ela exercia muito o papel de homem da lei para essa criança, né? E a mãe, a avó não, né? A avó é que procurava dar mais carinho para ela e não botava tanta lei. Então, dessa forma, colaborou com as suas ausências, esse pai, né, para o aparecimento dos sintomas de Vivian. Quer dizer, como o inconsciente ele está agindo, né? E como ele vai ultrapassando, ele vai passando, e a gente vai descobrindo nesse tratamento e fica mais fácil da pessoa descobrir qual é a implicação dela naquela situação que, por exemplo, no caso está acontecendo, né? Não só para a criança, como também para os adultos, né? É falando, é dando oportunidade de falar, então, olha, dar a palavra à criança e considerá-la como sujeito de desejo e direito, que precisa ser respeitada em singularidade. É um trabalho difícil, é um trabalho delicado, porque não é um trabalho. Voltei aqui para vocês, né? Então, é um trabalho bastante delicado, por isso que eu me identifiquei muito assim, estudando esses. Gostei muito de encontrar, né, uma pessoa, embora as outras, claro que as outras, os outros métodos, né, de autocompositivos, de acordos, né, de transformação de conflitos, né, eles são super, super necessários. Eu acho que cada caso é um caso, mas os que envolvem crianças é muito difícil você chegar e perguntar, fazer uma pergunta direta para uma criança e ter essa resposta como verdadeira, que muitas vezes ela está o quê? Repetindo a mensagem do outro inconsciente ou repetindo a fala dos próprios pais, né? Que estão desqualificando os outros e que estão falando e ela vai repetir. E isso pode levar, em muitos casos, apesar de todo o cuidado que eu sei que tem a parte jurídica, né? Eu estou falando que seria o tratamento psicoterápico mais um recurso para ajudar a diminuir o sofrimento dessas crianças, né, mais novas, principalmente, dos adolescentes e, e dos adultos, né? Porque quando o adulto vai lá, ele está falando da sua própria criança também, né? Quando a gente atende os adultos falam tanto que os discursos das crianças, muitas vezes, eles não têm nada a ver com o que os pais falam dela, né? Que eles estão numa realidade de uma fantasia, de outras coisas, enquanto os pais muitas vezes estão reproduzindo seus conflitos interpessoais com as pessoas que estão ao seu redor e com os que eles viveram no passado. Eu vou interromper aqui, que eu sei que já meu tempo acabou. Muito obrigada a vocês, tá? Ô, Lenita, muito obrigada. Muito brilhantemente você conseguiu contemplar a sua fala. Eu acredito que todos nós nos sentimos extremamente contemplados com as suas grandes contribuições.
Sonho. Muito obrigada, tá bom? Passo a palavra Obrigada, agora para a Thaís. nossa querida convidada Andréia, por favor, 30 minutos. Boa noite a todos. Ela agradeceu a oportunidade de estar aqui. Carlos, Thaís, Lenita, aí está aí do lado de uma pessoa que está tão, né, conhece tanto aí dessa área da mediação na alienação parental, com uma perspectiva diferente da minha, né, que é o que eu falo muito da importância da multidisciplinariedade. Então, eu comecei a falar um pouquinho com o Carlos antes do pessoal entrar, né, porque para mim foi um grande desafio estar aqui hoje com vocês. Eu sou uma mediadora da área empresarial, né? Na verdade, eu não sou uma especializada em mediação na área de Deixa eu tirar alienação foto disso. parental ou familiar, mas eu resolvi abraçar o desafio, né? Em função de hoje trabalhar com mediação de forma geral, também trabalho bastante com a área de empreendedorismo feminino, então a gente também acaba trocando muito com outras mulheres, e isso tem me Pode feito vir. também voltar aí na minha jornada. E aí eu tive dois motivos que me trouxeram, né, a aceitar esse desafio, enfim, encarar o desafio. O Aparecer assim. primeiro é que eu tenho uma colega, né, que é a Alexandra Uma, que foi até através dela que eu conheci o Carlos. Ela é advogada da área familiar, ela trabalha bastante com essa parte de alienação Gosto do parental trabalho dessa também. moça ali. E a Alexandra, ela não acreditava, né? Eu tendo a achar que ela está mudando a cabeça dela, mas ela não acreditava na mediação sendo utilizada dentro desse ambiente da alienação parental e algumas outras questões aí dentro da Uhum. mediação familiar. Com base nisso, né, como a gente tem algumas amigas em comum, tornou um desafio para mim conversar com a Alexandra, entender, né, os motivos dela não acreditar, porque que ela achava que não caberia mediação nesses casos. E, enfim, a gente acabou tendo algumas conversas e em que eu consegui, junto com ela, dar uma linkada, né? Fazer um link aí da mediação, de técnicas ou estratégias da mediação empresarial para esse ambiente do... Eu estou olhando às vezes aqui para baixo, que eu fiz algumas anotações para me ordenar aqui meu pensamento. Então, com a Alexandra, justamente a gente começou a pensar, né? Com essa parte estratégica, toda essa parte da Queria- mediação mais na linha de Harvard que eu sigo, poderia ser utilizada dentro desse ambiente. E aí eu trago até, né, que eu fui fazer as minhas anotações escutando aqui a Lenita, para muito do que a Lenita que falou, né? Existem muitos modelos, existem muitos tipos de conflito aí, né? O que não falta são conflitos. E um dos desafios aí do mediador, e que isso qualquer mediador deveria saber fazer, é mapear o conflito e entender qual é o método mais adequado para a Ali solução desse também. conflito. Então, vão ter momentos que você vai usar essa parte mais transformativa, circular narrativo, outros que a Lenita trouxe aí, e vai ter os momentos que vai caber uma mediação mais estratégica mesmo, pensando que algumas coisas precisam ser tratadas entre aquelas partes, precisam ser negociadas, né? Teve até uma pessoa, anotei aqui, que perguntou, né, se dá para alguém que está fazendo alienação parental negociar. Acho que o papel do mediador é justamente ensinar esse cara, trazer esse cara para negociar, ou entender, né, até se ele é capaz de negociar, mas o mediador ele sempre acredita, né, que ele vai conseguir dar esse coach, né? Não sei se é a melhor palavra hoje em dia, mas assim, ensinar a pessoa a se comunicar e negociar e até se enxergar, né? Essa parte também da conscientização que a Lenita trouxe, que muitas vezes as pessoas praticam sem perceber, né? Há pouco tempo eu conversei com uma amiga minha mediadora, que é mediadora de família, e ela mesmo foi, né, entrando de algumas coisas que ela não percebia, como a Leila falou, às vezes meio sutil, né? Uma reclamação aqui, uma acusação ali, ou uma fala no telefone com alguém na frente da filha, né? Enfim, e ela mesma, trabalhando com isso, demorou para cair a ficha do que estava acontecendo, porque às vezes você está muito envolvido nas suas emoções. Então, hoje eu pensei em falar então dessas questões desses métodos de Harvard, né, trazendo para esse caminho. E o segundo motivo, eu estava falando aqui com o Carlos, é uma coisa que eu nunca falei muito para mim, daí o desafio de estar falando aqui, que também foi o que me puxou para estar aqui, é que eu vivenciei isso, tá?
Eu fui descobrir com 20 anos que era meu pai, então não tive as questões aí da infância. Mas minha mãe, enfim, ainda demorou para eu procurá-lo, mesmo sendo uma adulta, por várias falas da minha mãe. Então, eu precisei muita mediação na minha vida, no sentido de entender meus conflitos internos, entender o que eu queria, entender a minha mãe, para eu poder, graças a Deus, tive a oportunidade de encontrar meu pai antes dele morrer. Demoraram 20 anos entre eu descobrir que eu tinha um pai e eu conseguir ir lá falar com ele. Então, eu acho que falar um pouco sobre isso pode ajudar outras pessoas. E também eu vou trazer esse lugar de fala de uma filha que sofreu com isso, né? Não na infância, mas depois como adulta. E foi algo também que me dificultou. Eu tentei trabalhar com mediação nessa área, sempre apoiada por uma assistente social, então também admiro muito o trabalho dos assistentes, né? A Vânia Ilse, não sei se vocês conhecem aqui, mas é uma pessoa que me ajudou. E ela, enfim, eu percebia também que quando eu estava com crianças, né, ou falando sobre crianças que estavam vivenciando alguma situação dessa, eu ainda ficava muito mobilizada, isso mexia muito comigo. Então, eu realmente percebi que mediação nessa área não é para mim, mas eu hoje tenho um papel dentro aqui da empresa de conversar com as pessoas justamente para mapear se o caso é mediável, e aí eu passo para alguém daqui que seja dessa área de família. Então, por esses dois motivos, eu resolvi estar aqui hoje falando com vocês e resolvi superar esse meu desafio, né? Porque é um pouco do que a Lenita falou, gente. Falando como filha, né? Sente às vezes envergonhada por uma coisa que a gente fez, mesmo sendo uma adulta, me colocando sempre no lugar de uma criança. Né? Se sente culpada por uma coisa que a gente não tem culpa, e, enfim, então, para mim é importante hoje também estar aqui. Desculpa se eu estiver um pouco emocionada, mas assim, algumas coisas que me ajudaram muito, assim, eu posso falar da mediação também, assim, vou falar de algumas técnicas, mas também sobre como ela ajudou a mim, né? Isso é uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem, de quanto a mediação a gente pode ajudar o outro, mas acaba sendo uma ferramenta maravilhosa para melhorar as nossas relações. Então, eu me conscientizei sobre muita coisa, eu mergulhei dentro de mim, né, com relação a esses conflitos todos, e eu acho assim que a mediação pode ser, então, muito positiva para aqueles pais e para aquela criança e também para o adulto, né, que ainda está carregando algumas situações daquele passado. Como eu falei, meu desafio foi com 40 anos conseguir ir lá falar com meu pai. E a mediação, opa, até desbarrei até na luz. Então, essas ferramentas, elas, enfim, permeiam todos esses conflitos que passam aí pelas vidas de todo mundo, né? E aí, falando da minha história na mediação, é interessante também, porque por muito tempo eu falei que eu vim para a mediação por conta de eu ter trabalhado num banco de investimentos, né, que tinha muitos conflitos lá, e eu sempre falava que lá eu vivenciei a dor dos conflitos, eu via como emocionalmente dentro de uma empresa isso pode ser desgastante, era um ambiente de muita agressividade, né? Trabalhava dentro de uma postura de uma negociação muito hard mesmo, e saí de lá assim, bem adoentada, né? Minha saúde muito abalada, as pessoas que eu conhecia. E dali eu comecei a buscar uma outra forma de resolver os conflitos. Mas eu agora, falando de empreendedorismo feminino, fui trabalhar a minha jornada, a minha história, e acabei andando algumas casinhas para trás, né? E hoje eu entendo que eu, na verdade, fui parar na mediação por essa dor minha pessoal, né? De entender toda essa questão dos conflitos dentro da minha família, teve a questão da alienação da minha mãe, depois teve um desafio também, porque eles tinham religiões diferentes, né? E tinha, enfim, questões aí religiosas também que eu fui tentar entender mais para frente. Então, há vários conflitos no meio dessa coisa toda. E aí, dentro da mediação, eu consegui encontrar alguns livros que me ajudaram, né? Esse aqui, que é o Como Chegar Assim com Você Mesmo, eu não sei o quanto é que as pessoas estudam mediação, conhecem esse livro.
Mas esse livro ele fala bastante de algumas coisas aqui que a Lenita falou, que é você se colocar no seu lugar, né? Você se empoderar, ser empático com você mesmo, você olhar para o futuro, né? Porque muitas vezes a gente fica remoendo o passado e deixa de viver coisas aqui do presente e a gente não vai mudar o que aconteceu no passado. O que a gente pode fazer é tentar entender e buscar o que pode nos ajudar hoje a trazer um certo alívio naquilo que aconteceu, que você não vai voltar atrás, né? Outro dia eu ouvi um podcast muito bacana fala sobre justiça restaurativa. Em um desses podcasts eles falaram, né, foi um caso de um rapaz que saiu e atropelou uma família de vizinhos, ele conhecia aquelas pessoas, e eles acabaram indo para a justiça restaurativa muito, assim, não ia trazer de volta aquelas pessoas, mas dentro daquela situação, o que poderia ser feito para trazer alguma reparação, né? Então, às vezes também você não vai ter um mundo perfeito, mas você vai conseguir trabalhar algumas coisas dentro daquelas pessoas que estão envolvidas naquelas emoções. Outra coisa que me ajudou, é mais assim filosófico, né, e espiritual, é a lenda, o mito, alguns dizem que é verdade, do Bhagavad Gita, que é uma história de um guerreiro que tem que ir para uma batalha e ele tem muitos conflitos internos sobre batalhar com a própria família. O Star Wars, né, trazendo mais para a atualidade, a ideia lá do Jedi, que depois descobre que o Darth Vader era o pai dele, tem que lutar com o Darth Vader, é muito baseado nesse livro, que eu não sabia sobre pouco tempo. Mas nós vivemos dentro desses conflitos nossos internos, né? O que a Lenita falou, assim, o primeiro passo para você poder ir para uma mediação, ou para um mediador ajudar as pessoas, é levá-las nessa jornada delas, do autoconhecimento, do que as pessoas querem, né? O que você quer, né? Você quer vingança, você quer justiça, você quer reparação, você quer resolver. Qual o ponto onde você quer chegar? Né? Tem gente que vai querer a briga mesmo, quer se vingar, tá? Né? Não é aquele momento para. Mas eu posso dizer que muitas pessoas elas não estão fazendo conscientemente. E quando você traz para dentro desse ambiente de mediação, e aí eu falo com base em algumas coisas que eu vivenciei nessas mediações que eu fiz, ou casos que vieram aqui para outras pessoas que trabalham com a gente no mediar, muitas vezes as pessoas não percebem o que elas não estão fazendo. Quanto aquilo está consumindo a vida delas, quanto elas poderiam trabalhar de uma outra forma. Essas pessoas elas precisam de alguém que dê a mão, de um terceiro justamente neutro, imparcial, para dar essa mão, né? Então, um outro livro que eu acabei não trazendo, mas que está em casa, até citei hoje no meu Instagram, é o Negociando com o Diabo, que é do Minutin, que também é lá de Harvard, que ele fala muito, né, dessa perspectiva também, é, às vezes você tem que negociar com aquela pessoa, mesmo que você não goste, mesmo que você tenha tido problemas com ela no passado, e aí o importante é realmente fazer esse mapeamento. Eu devo negociar? Vai ter horas que não vai ter, né? Como foi que a pergunta, olha, aquele genitor que está fazendo alienação, ele não sabe, não pode negociar. Vai ter casos que é isso. É meio frustrante, mas é isso, né? Frustrante para a gente que quer pacificar, que acredita nessas formas diferentes de resolver os conflitos, né? E vão ter casos que você vai conseguir fazer essa construção, né? Então, o primeiro passo, quando a gente fala da mediação dentro desse ambiente, é identificar se a mediação é adequada. Nem sempre vai ser, né? Isso era uma das questões que eu tinha lá com a Alexandre, porque algumas pessoas têm uma visão que a mediação serve para tudo, ou focada em um tipo só de modelo de mediação, e não é assim. O primeiro passo de quem quer resolver um conflito, de quem é um terceiro que quer auxiliar o outro, é compreender o momento daquelas pessoas, compreender aquele conflito, e vai ter momentos que a gente vai dizer que não dá, né? Infelizmente. E nos momentos que vai ter que dar, né, pensar nessas opções. Qual é o modelo, né? A Lenita aí trouxe alguns modelos, eu não vou me aprofundar nisso, porque realmente seria estender,
Mas existem mais de um modelo. Então, para essas pessoas, cabe ainda fazer uma transformação, trazê-las para um outro patamar, né? Uma outra dinâmica, ou aqui é bem pontual para resolver questões que precisam ser resolvidas, independente delas estarem se falando ou não. Dentro disso, o mediador ele pode identificar, né? Fui fazer umas listinhas aqui, enquanto eu escutando a Lenita, auxiliar essas pessoas a entenderem os prós e os contras de ir para a mediação, né? Comparar o que seria um processo judicial, comparar o que seria você não fazer nada, né? Tem gente que joga para baixo do tapete. Eu joguei por um tempo, como eu trouxe aqui, né? E isso tem um preço em algum momento, né? Então, eu evitei por um tempo encarar o que estava acontecendo ou investir energia em mudar aquela dinâmica. Teve todo um motivo, como eu falei, eu acabei sendo criada pela minha mãe, que tinha uma fala muito forte dela, em relação a uma série de coisas que eu acabei respeitando até eu entender, trazer para mim a situação, né? Então, eu encontrei meu pai por conta da minha mãe, por conta da não sei o quê. Não, eu tenho responsabilidade sobre isso também, né? Eu posso ir lá encarar isso, eu posso tentar, né? E o mediador, ele pode ser o canal para auxiliar essa pessoa que não está conseguindo enxergar isso porque está envolvida em uma série de emoções, né? Eu estudei direito, eu trabalho com mediação, eu estudo conflito, estudo as pessoas, mesmo assim, foi difícil para mim, eu precisei de ajuda externa. Então, acho que um outro ponto da mediação aí dentro, as pessoas muitas vezes não têm ferramentas. E aí entrar um terceiro neutro, que não está vivenciando aquilo, que tem uma distância, pode ajudar muito, né? Eu olho o mediador como aquela respiro externo. O mediador, ele também pode trabalhar junto com essas partes a questão mesmo das emoções. As emoções estão muito fortes aí, né? E quando são as nossas emoções, não importa a história de vida daquela pessoa, quando são as nossas emoções é muito difícil, né? Então, eu estou o tempo todo ajudando os outros com inteligência emocional, trabalho isso o tempo todo comigo. Quando bateu em mim, foi muito difícil. Agora eu consigo falar com vocês sobre isso, agradeço até a oportunidade, porque me senti num ambiente à vontade para falar, né? E, enfim, também percebi o quanto isso pode ser importante para outras pessoas. Então, hoje aqui é um ensaio, mas eu espero até conseguir falar mais disso para outras pessoas, porque trabalhando dentro desse ambiente da empreendedorismo feminino, eu me deparo, né, com muitas pessoas que às vezes vêm conversar comigo, vêm pedir ajuda. Eu vou lá para falar de mediação empresarial, mas a pessoa quer me bate no telefone para falar de uma situação que ela está vivenciando, como é que eu posso ajudar. Nem sempre vai ser a mulher, né, porque a gente também fala muito da mulher alienadora, mas já chegaram aqui, eu tive um aluno, até achei que ele ia estar aqui hoje, e ele, quer dizer, tem o lado também do homem alienador, né? Quer dizer, ele tem trabalhado também isso com os pares, então eu acho que a gente também tem que separar isso, porque também tem uma pecha aí muito da mulher alienadora, mas tem um homem também que faz isso, né? Essa questão do olhar do futuro, a mediação também trabalha muito, né, com as partes. Então, o que eu falei, a mediação ajudou, inclusive, muito a mim, né? Eu fico estudando para ajudar os outros, mas fui ganhando ferramentas que foram me alimentando. Até separei para trazer aqui, eu acho que foram muito importantes para mim, né? Sair da postura de vítima, olhar para você, trazer a gente para o protagonismo de resolver essas questões, sair da postura de culpa, que é meio incontrolável, né? Hoje eu entendo que eu não tive culpa nenhuma, mas são coisas que vão, né? Crenças que vão entrando na nossa cabeça, coisas que a gente vai escutando dos outros. E então a mediação ela traz muito disso, né? A questão da comunicação não violenta, que é algo que me ajudou muito também a me colocar, porque quando eu fui falar com meu pai eu não sabia, né? Como falar, como abordar, o medo de não ser adequado, de assustar, né? Um pouco do que a Lenita falou aí da Vivian. Então, se eu não agradar, né? Então, eu trabalhei bastante, a comunicação não violenta me ajudou muito a falar o que eu queria, ou seja,
volto, né? No final tudo se encaixa, assim, aonde eu quero chegar, né? Fazer um pedido lá no final, mas e falar sobre mim, né? Como isso, sem acusar ninguém, né? Então, como que isso bateu para mim, né? Eu entendo que eles tiveram os motivos deles lá na época, a minha mãe para não me falar da existência dele, ele para não me procurar, mas como é que isso foi para mim? A Andréia, que estava ali naquele meio. Então, falei sobre como que isso era para mim, da minha compreensão sobre o que aconteceu com ele, trouxe alguns fatos da vida, né? Como lá a comunicação não violenta fala até do que atrapalhava a minha vida, né? Um dos motivos que eu fui procurar, porque eu percebi que por mais que eu tentasse ser forte, por mais que eu tentasse uma opção de coisa que minha mãe botou na minha cabeça, que ainda se põe, né, em cima da cabeça das mulheres. Esse. Aí eu tenho que falar que tem um plus aí com as mulheres de exigência de uma série de coisas, né? Por mais que eu fosse forte, que isso, que aquilo outro, isso fazia diferença na minha vida e eu precisava falar com ele, eu precisava conhecer, eu precisava eu ir lá e perguntar se ele não queria me conhecer, né? Eu ficava muito com uma fala que não, de um terceiro, né, da minha mãe. E aí procurei e ele me quis falar comigo, né? Isso foi muito importante para mim. Mas, assim, a forma também de como é me colocar, de falar, então, conversas difíceis, comunicação não violenta, são, sabe, muitas ferramentas que eu acho que todo mundo precisa aí dentro. Pai, mãe, filha, os próprios advogados também entenderem o papel deles, né, com aqueles clientes. Então, uma das coisas que eu falo hoje também, quando eu falo da mediação judicial, né, que a gente pode ter extrajudicial e judicial, mas é uma oportunidade também do advogado. Eu sei que alguns advogados têm dificuldade de lidar com as emoções dos clientes, né? Então, o mediador também pode ajudar o advogado a lidar com essas emoções do seu cliente. O advogado, na maior parte das vezes, não é talhado para isso. Aí eu falo como advogada e uma pessoa que está no mundo jurídico. Ele não. Hoje eu acho que as coisas estão mudando. A gente vem falando de mediação, tem uma lei. Mas pegar um advogado da minha geração, dificilmente ele vai conseguir lidar, ter sido preparado para lidar com os conflitos daquele cliente. A não ser que saia assim, algumas exceções que a gente tem aí, né, de pessoas que fizeram psicologia e direito, enfim, não fizeram É, direito e depois foram estudar outras coisas. Mas, de forma geral, eu mesma, quando me aventurei, né, a fazer essas mediações que eu fiz, tendo esse assunto, eu tive uma assistente social do meu lado. E eu entendo André, que isso faz só um minutinho. diferença. Tem algo, pode. Quem Só um está minutinho, que falando? a gente tem 10 minutinhos para o encerramento, tá bom? Sou eu, a gente Tá, tem 10 minutinhos para encerrar, tá bom? Obrigada. tá. Se alguém quiser até trazer alguma pergunta nesse meio tempo, mas, então, assim, eu acho que a mediação, ela leva as partes para esse papel de conscientização, que a Lenita falou, cada um dos seus papéis, né? E aí, advogados, parte, marido, mulher, ou ex-marido, ex-mulher, filho, e até você tem essa oportunidade de trazer a rede, né? Porque às vezes você tem aqui também uma rede de influência. E eu faço muita mediação de empresa familiar. Em empresa familiar, vem também as questões dos filhos, tá? E a gente faz muita. Chega para mim casal que se separou e aí tem que separar a empresa. E aí toda a raiva que está lá na separação foi para dentro da disputa da empresa. E a gente acaba também trazendo muito para esse olhar, assim, o que vocês querem para o filho de vocês? Em muitos casos, se a empresa quebrar, acaba o sustento das partes e da criança. Então, assim, hoje a empresa é o que sustenta. Então, qual é o objetivo aqui? A gente quer manter a empresa de pé? Como que a gente vai fazer? Se a gente quer continuar o sustento da família e da criança, é, e aí o que acontece aqui? Às vezes uma das partes casa de novo, né? E aí tem essa rede de influência que a gente acaba trazendo também, que tanto cabe na empresa empresarial quanto na familiar. Então, se eu percebo que tem um atual marido, atual esposa que está influenciando aquele conflito, você pode trazer ele para dentro da rede, né? E você pode e deve. Um irmão,
né? E até auxiliar também é outra coisa interessante, né? Auxiliar aquela, se ela pudesse auxiliar que entrou uma pergunta que eu fiquei até curiosa. Mas, enfim, então a gente traz essa pessoa que está ali na rede de influência para ela auxiliar na resolução, para ela participar. A outra coisa também, a gente ajuda aquela pessoa que resolve mudar de postura a falar com a sua rede, né? Então, às vezes, a pessoa meteu, né, rasgou lá o verbo contra o ex-marido, agora está mudando a postura, e como é que ela vai falar com as pessoas que ela rasgou o verbo, né? Não era bem isso. Então, o mediador, ele ajuda a fazer trazendo aí para o método de Harvard, que fala muito de metáfora, que a gente chama da ponte dourada, né? Você ajuda ele a criar um discurso para aquele sistema ali que ele agora tem uma obrigação com ele se enredou ali dentro da fala dele, né? E que aí ele, para voltar atrás, também não é tão simples e tem muita gente que vai se segurar ali dentro do seu discurso porque não quer ceder diante de todo o grupo que ele já se comprometeu, né? Acho que a Cris perguntou aqui é, o que eu falaria para o alienador, né? Olha, eu respeito muito a minha mãe, né? A gente tem uma relação muito forte, uma pessoa que eu amo e respeito a história dela, porque ela teve uma história diferente de mim, né? Não teve tanto estudo, meu pai, né? Assim, é uma cadeia, né? Meu avô era uma pessoa muito machista, ela passou por uma série de coisas que talvez tenham feito ela ir por esse caminho, né? E então se eu pudesse voltar e falar, seria para ela buscar ajuda para poder entender o meu lado é, e pessoas que pudessem me ajudar. Eu acho que ela realmente não tinha ferramenta e ela não soube. Ela também, ela foi meio criada nessa coisa, né, da garra, de ser guerreira, inclusive de me criar sozinha, né? E essa não precisava ser a minha história, sabe? Então, acho que eu falaria para ela abrir a cabeça, escutar algumas outras pessoas e até tentar olhar o impacto disso para mim, né? Porque mesmo quando eu descobri mais velha, ainda veio uma fala de algumas falácias, eu diria até, né? Que depois eu tive que ir desconstruindo, né? Então, eu até acho que eu falaria para ela, pô, vai lá, né? Eu com 20 anos, vai lá procurar e falar. Mas eu ainda precisei 20 anos buscando psicanálise, análise, estudando mediação, vendo o quanto você perde da sua vida se você não vai lá pelo menos tentar. Podia ter tomado um não, né? Você vê, tomei um sim, né? Então, eu acabei tendo chance de, por um tempo, ainda conviver com meu pai, né? Então, assim, eu acabei perdendo um tempo aí precioso, talvez tivesse ter tido mais tempo, mas ainda tive a alegria, né? Eu sempre tento olhar o copo cheio, de falar com ele. Tem gente que acaba não nem realizando isso na sua vida, né? Então, eu tive a oportunidade de me reconciliar com a minha história, tive a oportunidade no início, como eu falei, eu acabei culpando a minha mãe um pouco, né? E depois eu consegui eu não sei se perdoar é a palavra, mas né? Que eu não sei se eu tenho esse, mas assim, compreender, entender, limpar meu coração, enfim, do lado do meu pai também, né? Que não veio procurar, mas também não fico questionando muito esses porquês, sabe? Porque senão eu vou entrar num. Então é isso também. Comecei a olhar daqui para frente. Então, daquele momento para frente, né? Então, hoje, se eu posso ajudar outras pessoas, né? Se eu entrei para mediação, se eu descobri uma série de coisas sobre mim, foi por isso, né?
E se eu tive ferramentas em algum momento para estar com ele, foi por muito dessa coisa da comunicação não violenta, da mediação, de ferramentas aí que eu aprendi para os outros, mas utilizei para mim. Daí o grande barato que eu sempre falo, se eu pudesse talvez dar um recado para quem está passando por isso, que ela vai estudar mediação, uma boa. Isso ajuda muito a gente a administrar nossas relações, porque essa questão de pai e mãe acaba também atrapalhando outras relações que a gente tem na vida. Então, é uma ferramenta que realmente pode nos ajudar em vários canais, várias relações, sabe? E essa coisa, ser empático com você, pensar muito no que você quer, ser estratégico no sentido que às vezes você quer uma coisa, mas você faz outra. Então, eu quero X, né? Vamos pensar lá, o alienador quer resolver o problema do filho, né? É, o que que eu posso fazer aqui para isso? Eu estou agindo de acordo com isso, né? O que a Lenita trouxe aí, vou acabar algumas vezes trazendo aí a fala dela, a mãe acha que não está fazendo nada de errado, que o pai é isso ou aquilo. Será que não está mesmo? Então, esse olhar de autorresponsabilização, de compreensão, é, a mediação pode auxiliar isso tudo. E busque a ajuda de alguém se você achar que você não tem esses elementos. Mas alguma hora você tem que aprender a andar sozinho também. Então, busque a ajuda de alguém, mas trabalhe para seguir seus passos, sozinho, né? Então, eu gosto muito de escrever, eu escrevo para um blog, né, o Clube da Mediation Blog, que eu conto algumas histórias assim da vida. E às vezes falo de filme. Então, tem um filme que eu não sei se vocês conhecem aqui, que é a Babá McPhee, a Nanny McPhee, né? Que é a história de uma babá que chega para auxiliar um viúvo, né, com seus filhos. Ele tem vários filhos e está lá todo complicado para educar as crianças sozinho. E as crianças não querem saber daquela babá de jeito nenhum, são super indisciplinadas. E a babá, ela, enfim, faz um esforço enorme durante o filme, né? É uma história tipo Branca de Neve lá para a Inglaterra, né? Mas aqui nem é tão conhecida. Mas ela faz um esforço enorme, vai transformando aquela dinâmica toda, e quando as crianças já aprendem a lidar, né? Quando ela mudou a dinâmica, ela vai embora, e ninguém quer que ela vá embora. Então, eu acho que o mediador é muito disso também. Ele chega, muitas vezes ninguém quer, você vai forçar a sua presença, você vai ser mandado embora. E, assim, a gente tem um papel aí de transformar esses conflitos. Geralmente, quem trabalha com mediação é porque, de alguma forma, vivenciou alguma coisa, ou vê alguma coisa, né, convive com isso. E aí vai ter uma hora que vai ter que ir embora e deixar o povo lá. Também saber a hora de sair e preparar essas pessoas para elas jogarem com seus pés, né? Então é isso que eu tinha. Acho que eu já também estourei meu tempo. Bom, Andréia, muito obrigada pelas suas contribuições como uma mediadora empresarial, mas mais ainda por dividir conosco essa situação, né, que você vivenciou, essa experiência, né, que por ter sido muito dolorosa, mas você ter conseguido superar, nos mostra que todo conflito é superável e que a mediação, ela pode ser trabalhada não só, né, nas questões familiares, nessas questões de família, mas também no campo empresarial, em outras áreas, e fazer um belíssimo e um brilhante trabalho, né? Então, assim, a gente tem muito a agradecer também por você também ter se sentido à vontade de compartilhar a sua história com a gente. E as suas contribuições, claro. Muito obrigada, tá? Obrigada a Professor você. Carlos, por favor. Gente, boa noite. É difícil falar agora, depois da Lenita e Andréia, duas estudiosas referências no tema mediação, entre outras questões, né? Eu que não sou um estudioso e nem sou um mediador, né? Eu, eu vou fazer uma abordagem muito mais na mediação como uma particularidade das questões de família que envolvem guarda, alienação parental, do que como o objeto central da minha fala. Também vou abordar a mediação muito mais, talvez, numa perspectiva sociopolítica, por dizer assim, em relação a conflitos, a poder, as relações e inter-relações sociais.
E, nesse sentido, quero iniciar expressando que não é a mesma coisa, e eu vou dizer por que em seguida, a mediação em relações familiares, intrafamiliares, do que a mediação em outros processos, como processos trabalhistas, como em processos de disputas entre nações. Estamos vendo agora a guerra da Ucrânia com a Rússia, e nem há também uma única concepção ou compreensão do que seja o processo de mediação. Por isso, eu quero me atentar muito mais a trabalhar alguns elementos que poderia chamar de fundamentos da mediação, do que ao próprio processo da mediação, a técnica, né, ou as técnicas, etc. Eu quero ser muito breve, né? E por isso vou direto a alguns aspectos. Primeiro, alguns apontamentos e distinções. É preciso diferenciar os sujeitos envolvidos na mediação. Uma coisa é a mediação envolvendo sujeitos com interesses objetivos completamente ou claramente antagônicos. Sujeitos que apresentam interesses antagônicos, como, por exemplo, entre o empresário e um trabalhador, o seu empregado, etc. Outra coisa bem distinta são quando a mediação envolve sujeitos com conflitos de sentimentos, de opiniões, de caráter subjetivo, mas que não envolvem interesses objetivos diferentes ou antagônicos. É claro que, no primeiro caso, quando se trata de sujeitos com interesses antagônicos, o processo vai se resolver a partir da correlação de forças que cada um tenha. Quando se trata de sujeitos que envolvem processos de caráter mais subjetivos, de opiniões, de sentimentos envolvidos, que atentam a uma certa animosidade, né? Até na fala, na conversa, no diálogo, na busca de entendimentos, repito, não por antagonismo de interesses, mas por animosidades subjetivas, o processo de mediação vai seguir outro caminho que não o da correlação de forças, mas o da busca de entendimentos, de diálogo, etc. A segunda diferenciação que eu quero fazer é justamente nesse sentido. Devemos diferenciar os objetivos da mediação. Uma coisa é a mediação que busca arbitrar conflitos. De alguma maneira, é isto que a Lei 13.129 de 2015, de alguma maneira, procura. Arbitrar conflitos, mesmo os que lá nesse processo não sejam resolvidos, mas, de alguma maneira, busca substituir o processo judicial. Ou seja, se através da mediação se chega a um entendimento, pronto, não precisa da judicialização do processo. Então, nesse sentido, nós temos uma mediação que tem como objetivo arbitrar conflitos, chegar e resolver, né, esse conflito. Segundo, temos um tipo de mediação que busca chegar a acordos ou até a reconciliação das partes. E particularmente, quando elas, ou entre elas, há questões subjetivas, afetivas, etc. E um terceiro objetivo da mediação é aquele que procura não arbitrar conflitos, não chegar a um entendimento e a uma reconciliação, mas, fundamentalmente, a criação, né, de um diálogo, ou seja, o objetivo de promover e facilitar um diálogo fecundo quando entre as partes há dificuldade para esse tipo de diálogos por conta dessa subjetividade. A partir daí, qual seria
ou como poderíamos entender os benefícios da mediação? E agora vou tentar me focar fundamentalmente na mediação em torno da família, em torno das questões de guarda, em torno das questões que envolvem alienação parental de filhos e filhas. O benefício da mediação, ao meu entender, e esta é uma intervenção necessariamente polêmica, porque, como eu disse no início, estou me focando muito mais numa perspectiva sociopolítica da mediação, o benefício jamais pode ser o de uma suposta pacificação entre as partes, quando ela pressupõe a renúncia de uma das partes à igualdade parental. Do tipo, chegar a um processo de conciliação, a um processo de entendimento, a um processo de pacificação através e a partir da renúncia de uma das partes em relação à igualdade parental. Devemos dizer que há uma diferença monumental entre pacificação das relações e outra coisa, o apaziguamento de uma das partes. Uma coisa é a pacificação real entre partes, né, a partir da conquista de uma igualdade, da conquista de uma solução ou de um espaço que realmente respeita os direitos de ambas as partes. Outra coisa é o apaziguamento de uma das partes, quando essa parte é levada à renúncia total ou parcial dos seus direitos e, portanto, criar uma suposta paz. Neste segundo caso, estamos muito mais em face a uma pax romana, a um tipo de pax romana, né? Vocês sabem, a paz romana foi criada, foi alcançada a partir do domínio militar. Né? Os séculos de paz, entre aspas, romano, foi a partir da subordinação das partes, né, e das cidades ou civilizações conquistadas. Essa é uma paz que tem muito mais a ver com o que aqui eu estou chamando do apaziguamento de uma das partes, a partir da resignação e da renúncia aos seus direitos. Mas ainda, por outro lado, quando uma das partes, num conflito de guarda, de alienação parental, etc., é levada à renúncia total ou parcial dos seus direitos, levando a uma suposta compreensão ou suposta aparência de paz e de pacificação, na verdade, a renúncia de um dos genitores aos seus direitos parentais é muito antes de mais nada, né, a renúncia de algo que é irrenunciável, que são os direitos da criança e adolescente. Quando um dos genitores renuncia aos seus direitos vinculados ao poder familiar, né, de convivência, de cuidado, né, de presença, etc., etc., na verdade não está renunciando a um direito seu, está renunciando a um direito que é da criança e do adolescente, neste sentido. Então, o benefício pretendido do processo de mediação só pode ser o de promover e facilitar o diálogo, né? Que as partes consigam um tratamento e um diálogo responsável e civilizado entre si para se ocuparem dos temas em comum, principalmente em relação aos filhos. A mediação, portanto, não deve se propor resolver o conflito de interesses entre as partes, mas diminuir o espírito de conflito entre os envolvidos. Neste sentido, a mediação, entendida como facilitação do diálogo, pode permitir que as partes retomem o controle sadio, maduro e responsável da situação. Vejam, num processo de conflito familiar, de disputa entre as guardas, disputa sobre a guarda, de alienação parental,
via de regra, as pessoas perdem o protagonismo da sua própria vontade. Passam a ser tomadas pelo ódio, pelo rancor, pela rivalidade, pela disputa. A mediação tem que criar um processo que leve à retomada do protagonismo dessas partes, mas agora de um protagonismo responsável, de um protagonismo sadio, maduro, do seu próprio devir, e muito mais do devir das crianças e dos adolescentes. Assim, eu quero dizer, podemos encontrar uma potencialidade e um limite no processo de mediação. Em primeiro lugar, a potencialidade remete à capacidade de promover um espaço de diálogo, de mostrar os prós e os contras aos envolvidos, de permitir que ambas as partes se expressem e digam seus sentimentos, coloquem de manifesto seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, de tratar do bem-estar da criança, de mostrar de que o que se trata é acima de tudo e por isso é um direito superior, não um direito melhor, um direito superior da criança adolescente, que acima dos interesses, dos rancores, das rivalidades dos supostamente envolvidos, ambos adultos, aparentemente partes de um processo de litígio, pai e mãe, genitor e genitora, acima disso está os interesses e o bem-estar das crianças e adolescentes. Qual que é o limite do processo de mediação? Quando a convertemos numa panaceia, como dizia Andréia, num remédio que serve para todas as ocasiões. A mediação como sendo a receita necessária e suficiente para resolver todos os problemas, como pretende para reduzir os processos judiciários, como pretende a lei de mediação. Que as pessoas cheguem ao processo de mediação, supostamente a um acordo e pronto, não precisam ir para a esfera judicial. Eu quero, no tempo que me resta, problematizar um pouco isso. O mediador deve ser, sim, imparcial, mas não neutro. É imparcial porque deve tratar as partes com imparcialidade, com equidistância, com equivalência, mas não é uma figura neutra. E aqui é fundamental distinguir dois processos que geralmente são confundidos: imparcialidade com neutralidade. Não. Ele, o mediador, deve ser imparcial, sim, mas não é neutro, porque ele se suporta, ele se sustenta no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Civil, na Constituição, fundamentalmente nos direitos da criança e adolescente, no superior interesse da criança. Ele, portanto, por um lado, deve facilitar o diálogo, promover o diálogo, mas, por outro lado, deve também esclarecer processos através do ECA, do que é alienação parental, da guarda compartilhada, dos direitos da criança e do adolescente, do tipo de sofrimento e do tipo de violência psicológica que representa a criança adolescente, que representa a alienação parental, do sofrimento em relação ao afastamento, né, do genitor, de uma figura amada, da sua família ampla, etc. Então, não basta com promover e facilitar o diálogo, tem que também promover um tipo de esclarecimento sobre estes processos. Meus dois últimos pontos, né, que eu quero tratar. Quando há desigualdade de poder, como promover a mediação? Se entre patrão e trabalhador há uma diferença de poder brutal. O patrão tem a faca e o queijo. O queijo é a faca.
O trabalhador é facilmente substituível, com os milhares e milhões de desempregados que tem aí. Como promover uma mediação entre um patrão e um trabalhador? Está lá o Lula e o Biden tentando encontrar uma saída entre Brasil e Estados Unidos para promover direitos trabalhistas para os trabalhadores de aplicativos. Como fazer uma mediação entre os donos do aplicativo de Uber e o motorista que rala 15 horas diárias em cima de um carro, né? A mediação não basta, porque a mediação, nesse caso, de tal desigualdade de poder, vai consolidar a desigualdade de poder fatalmente, agora a partir de um acordo e, portanto, agora de forma legitimada. Ou seja, não basta a mediação, não é suficiente, ou eu diria ainda mais, é inócua a mediação quando há uma tal desigualdade de poder entre o dono do aplicativo Uber e o trabalhador, o motorista. O que tem que haver são os direitos trabalhistas que protejam esse trabalhador e que obriguem, né, o dono do aplicativo de Uber. Se você sentar numa mesa, o dono do aplicativo de Uber e o motorista trabalhador, para um processo de mediação, o resultado será fatalmente a consolidação, o congelamento, mas agora com legitimação do processo, da desigualdade de poder. O que tem que haver aí, como diz como se fala no direito, é o tratamento, Rubens Barbosa, o tratamento desigual para pessoas desiguais. Então, tem que ter uma lei que proteja o mais fraco, para que haja um reequilíbrio entre as partes, e não aí uma mediação. Isto levado para as relações familiares, sobre a questão de guarda e o processo de alienação parental, poderíamos dizer que quando há guarda unilateral, quando há uma convivência plenamente desequilibrada, não igualitária entre os genitores e os seus filhos, quando há estas situações, o que nós temos é uma diferença de poder. Poder, efetivamente, poder. Ah, mas como? Mas aqui envolve amor, cuidado. É poder. Tanto é poder que o Código Civil fala de poder familiar. É um poder. A guarda unilateral é um poder exclusivo de um dos genitores sobre o seu filho. A convivência desequilibrada é um poder muito maior daquele que mais convive em relação ao outro. Quando há esta diferença de poder entre as partes, da mesma maneira que entre o dono do aplicativo do Uber e o motorista, a mediação necessariamente levará a um processo de congelamento e legitimação da desigualdade. Uma concessão um pouquinho ali, mas o fim do processo do litígio, aceitação das partes dessa relação de desigualdade. Quem fica de fora, e essa é a pergunta de uma das colegas que vai participar da live em espanhol, que diz: e no processo de mediação, cadê a palavra da criança? Onde fica a palavra da criança? A opinião da criança? Os interesses da criança? No processo de mediação, nós sentamos, o mediador senta com o pai e com a mãe, com as partes em litígio. Mas é a criança e seus interesses e seu bem-estar que está por trás de tudo isso, mas no processo de mediação, a criança, seus interesses, sua palavra fica de lado. Portanto, o que está em questão aqui, o que estamos questionando aqui é que a mediação não pode ser o caminho para a guarda compartilhada ou para o entendimento.
A mediação não pode ser o ponto de partida, desde que esse ponto de partida seja de uma relação de absoluta desigualdade de poder. A mediação tem que ser o resultado. Então, não é a mediação para ver que tipo de acordo nós chegamos, mas deveria haver um processo que reequilibre as relações, por exemplo, a determinação da guarda compartilhada, com convivência, vou colocá-lo nos termos da lei, equilibrada, para que aí, em relativa igualdade de condições, possa se abrir um processo de mediação fecundo. A mediação não pode ser o ponto de partida. A mediação tem que ser um momento posterior, ao equilíbrio dessas forças. Mas aí alguém perguntará, tudo bem, isso é muito ideal, mas o que acontece? Então, quando, numa realidade como a brasileira, há desigualdade de poder, há a prática de alienação parental, há guarda unilateral, há uma convivência completamente desequilibrada ou absoluta e a absoluta ausência de convivência com outro genitor ou genitora. Então, não vale o processo de mediação? Nesses casos em que o pressuposto da igualdade de poder para iniciar o processo de mediação não existe, não podemos descartar a mediação. Ela pode ser importante. Essa mediação inicial, mesmo num contexto de desigualdade de poder, ela pode beneficiar e trazer alguns benefícios pequenos, pontuais, parciais. A questão é que eles não devem ser tratados como definitivos, e sim como transitórios. Se nós iniciarmos um processo de mediação quando há desigualdade de poder, o nosso resultado vai ser muito aquém do desejado, muito aquém da igualdade parental, muito aquém da convivência equilibrada, como diz a lei, muito aquém da garantia dos direitos, das necessidades e dos interesses e o bem-estar da criança e adolescente. Então, eles podem trazer algum avanço, mas esse avanço não pode ser colocado como definitivo. Teria que ser algo, um avanço transitório, para depois, a partir dele, iniciar um processo judicial para a guarda compartilhada, para o aumento da convivência e a partir daí retomar um processo de mediação que aí sim consiga avançar até o desejado, a desejada mediação que chegue à igualdade parental, à convivência equilibrada, etc. Em síntese, dificilmente a mediação conduzirá à igualdade parental, mas é a igualdade parental que beneficiará o caminho da mediação. É imprescindível, inicialmente, desarmar as partes antes de iniciar o diálogo para que o processo de mediação seja fecundo. O sucesso de um processo de mediação quando as partes passam a compartilhar, seja por opção, seja de forma consensuada, ou seja por imposição da lei, quando passam a compartilhar a guarda dos filhos com igualdade parental e conseguem tratar civilizadamente as questões relativas dos filhos, garantindo, assim, o superior interesse da criança e adolescente. Eram essas as minhas considerações e obrigado. Muito bom, professor Carlos. Vamos abrir, então, para um debate, para a gente poder discutir. Foram tantas contribuições aqui importantes, sobre um olhar multidisciplinar, Então, assim, a gente abre para as perguntas e agradeço também, professor, pelas brilhantes considerações também feitas aqui para nós. Olha, eu quero parabenizá-lo
parabenizar a sua fala, assim, que eu achei assim bastante, né, foi bem objetiva. E assim, é claro, o tempo é pouco, né? Eu queria dar um exemplo e não deu tempo de eu colocar também esses detalhes assim da importância, né, de você estabelecer a guarda, né, da lei da alienação parental que, né, apesar de estar sofrendo, né, ataques e revogação, da importância dos pontos que você ressaltou, Carlos, porque realmente eu estava pensando assim, quando você faz uma mediação, né? Na verdade, é importante que essa mediação venha, por exemplo, depois do estabelecimento da guarda, né? Porque se há muito conflito entre as pessoas, entre as partes, né? Entre pai e mãe, quem está exercendo essa autoridade, se você tendo essa possibilidade, né? Da mediação mesmo, né? De que as pessoas vão ter que ceder, né? Vão ter que dialogar, elas precisam, é, de alguma forma, né? Não é acabar com o conflito, né? Mas de alguma forma adequar, chegar a algum tipo de um cede, o outro cede, mas e que, em primeiro lugar, de fato, né, nas relações de família, o direito é da criança, né? Muita gente não solicita nada porque assim, só pensa em si, né? Muitas mães dizem assim, não quero pensão porque senão o pai vai querer ficar com a criança, porque ele tem um poder aquisitivo melhor, por exemplo, né? Mas, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Requeira os direitos, porque os direitos são da criança, do adolescente, são dos menores, vulneráveis, né? De quem precisa mesmo, que são eles, que eles não têm, né? O que acontece, né? Diante da lei, eles são incapazes, né? Mas eles falam, né? Como é que eles falam? Eles falam através dos sintomas, né? Então é importante que o adulto, que os operadores do direito, eles estejam atentos a isso, né? Atentos assim, nesse trabalho de conscientização, de esclarecimento, que se chegue a esse ponto, né? Pensem nas crianças, para isso tem, né, diversos recursos, tem a lei, né, a segunda lei da guarda compartilhada, né, que tornou como uma regra, né, fazer isso. Então, esses recursos, eles precisam ser utilizados da lei, né? Então, é necessário que haja esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho conjunto, né? Em que, como a Andrea também disse, né? Existem diversas formas de se mediar, né? É claro que se for, né, das questões objetivas é de uma forma, puramente objetivas. Agora, quando se trata de família, né, que são questões subjetivas, você está lidando com emoções, né, com conflitos que realmente assim é, dizem respeito à personalidade, ao tipo de personalidade da pessoa, né? Porque, infelizmente, né, as pessoas nem sempre casam, né, ou se vinculam a pessoas que têm o mesmo tipo de estrutura, né, de neuróticos com neuróticos. Você tem que pessoas neuróticas casadas com perversos, né, ou então até com psicóticos. Isso faz toda a diferença numa hora de lidar com as crianças, né? Isso realmente, sim, às vezes muitos pais submetem seus filhos, né? Deixam seus filhos presentes num ambiente altamente desfavorável, né? Que geram culpas, conflitos de lealdade nas crianças, porque quem que eles devem seguir, né? Quem que eles vão acompanhar no caso de separação? Eles não têm escolhas, né? Eles têm que acompanhar as determinações jurídicas, eles têm que acompanhar a vontade, o desejo dos pais, né? Eles têm que acompanhar aquele que acaba, né, aparecendo como mais forte, né, como mais dominante, né?
Mas é exatamente aí também, né, um dos objetivos como você colocou muito bem, dos objetivos da mediação, né? Ela é um meio, né? É mais um meio para que haja uma facilitação do diálogo entre as pessoas, né? Que haja uma facilitação de uma transformação de conflitos, né? Que às vezes as pessoas ficam realmente insistindo numa posição, até por desconhecimento, né? Por ignorância, né? Por não ver que existe um próximo, né? Que existe um outro, principalmente que existem as crianças ali precisando de tanta ajuda, de tanto apoio, que são né, são as principais, devem ser os principais focos desse trabalho. Quando você falou, e é possível fazer a mediação da criança, né, num, na área jurídica, é possível sim, né, mas com muitos cuidados e muita delicadeza. Que só para lembrar que foi naquela hora que estava, né, aquela interferência, as crianças elas estão muitas vezes, né, elas são treinadas e são orientadas a repetir o discurso, seja do pai ou da mãe, lá na hora que elas são convidadas a falar, né? Ou então elas também estão se baseando na fantasia delas, né? Nos desejos. Elas também, o mundo delas não é no mundo dos adultos ainda, mas elas necessariamente estão sofrendo as influências é, as influências das falas, né, e das imagens de quem está educando, né? Então, não é possível, né, quando tem como era muito comum, né, agora, felizmente, com a lei da guarda compartilhada, né, é um antídoto um pouco para essa questão da alienação parental, né? De dividir esse tempo, de dividir essa convivência, porque não dá para ficar é, alguém, né, fazendo o que quer com a criança, né? Aí nesse ponto a importância da entrada da lei, né? Da lei que vai estabelecer, que vai, por exemplo, né, a gente sabe que a lei da alienação parental é uma lei para proteger as crianças. Existem os mitos aí que é para defender, né, para proteger pedófilos, que foi feito para proteger os pedófilos, e não é nada disso, gente. Não é assim, digamos assim, uma falsa denúncia, né, de que alguém praticou alguma coisa com a criança, isso tem que ser investigado, muito bem, delicadamente investigado, para dizer que aquilo foi uma questão de pedofilia. Todo mundo quer combater a pedofilia. Agora, vê se a lei da alienação parental, que tem tantas, né, tem tantas penalidades, desde as mais simples até as outras, né? Outro mito, né, dizer que a lei que a lei é misógina, né, que é para atacar as mulheres, né, que as mulheres não são capazes de educar os filhos. Isso é um outro mito, né? O mito, então tem muitos mitos aí que a gente precisa derrubar, né? Porque as crianças precisam amar pai, elas amam pai e mãe. Tem que separar, né, as relações conjugais das relações parentais. Criança não pode ser órfã de pais e mães vivos, né? Então, há de se chegar, né, no momento que for estabelecida uma guarda compartilhada, um outro recurso, né, que seja feita essa mediação com esses objetivos que o Carlos tanto destacou, né? É porque o assunto é vasto, é grande, é polêmico, né? Assim, mas é extremamente necessário para as relações familiares, onde tem sentimentos de culpa, sentimentos de punição, sentimentos de vingança, conflitos de lealdade. É preciso que isso seja combatido, né? Que isso seja levado a um espaço em que há um terceiro que possa facilitar esse diálogo, que as pessoas possam expor cada uma o que sentem, né? O que pensam, as suas necessidades, seus interesses, né? Sempre lembrando da criança que está ali em jogo, que está presente naquela relação
né, nas relações que não são apenas entre pai e mãe, mas são relações familiares que envolvem avós, que envolvem as relações reconstituídas, né, as famílias reconstituídas. Cada vez mais nós estamos nos defrontando com as mais diversas formas de família e os mais diversos tipos de relacionamento e de parentesco que deixam as pessoas mesmo muito confusas, né? E afetam cada vez mais as crianças, né? Bem, enfim, era isso que eu queria falar, né, a princípio, né, que nós temos, como tava, uma coisa que eu quero também é destacar aqui, quando eu disse que há esses conflitos, né, de natureza subjetiva e objetiva, né, a importância, né, tanto do eixo da família, né, dos pais, parentes, familiares, né, até dos amigos, porque participa todo mundo, babá aliena, advogado aliena, professora aliena, todo mundo é capaz de alienar. Nós temos o eixo, né, da saúde, que é importante, né, a importância né, como eu já falei, dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras e também muito dos assistentes sociais, porque são super importantes, que eles podem acompanhar o cotidiano dessas relações que acontecem, né, nas famílias, poderem estar lá naqueles meios, né, e verem, acompanhar o que se passa, né, e esse eixo, de fato, que é fundamental da lei, né, do jurídico, né, podendo agir, limitar, regrar, regularizar, seja o prazer e seja o gozo, que é essa parte doentia, né, das pessoas que ficam em jogo aí, né? Quantos casais que não conseguem separar, continuam brigando, as crianças parem de brigar, papai e mamãe, não aguento mais. Eles chegam a pedir para sair, que os pais se separem porque não aguentam mais. Então vamos pensar, né, nos vários, né, nós temos essas oficinas de parentalidade para conscientização desses pais, né? Nós temos vários recursos, né? As práticas colaborativas, temos hoje falando da modalidade da mediação, né? Que temos que aproveitar e levar adiante, evitar ao mínimo que essas crianças fiquem convivendo nesses meios, né? Tão doentios, né? Então, às vezes, com relações tão perversas que eles vão acabar repetindo, infelizmente, no futuro, nas relações familiares, né? Então, vamos lembrar daquelas falas das crianças, né? É, papai, mamãe, porque tem saído muitos livros bons, né? Sobre isso, né? E assim né? Tem, por exemplo, né? Crianças que chegam e começam a falar, né? Assim, né? Quando eu crescer, não quero casar porque mamãe falou que homem não presta. Papai é um cafajeste. Ele disse que vovó é uma bruxa. Não vou mais na casa dela, porque a mãe ensina, ou o pai pode ensinar, né? O advogado aborrece as pessoas. Ele é a águia do estresse. Como a criança fez um desenho, um livrinho para mim. Ele tem um papel mágico que resolve o negócio de separação de marido e mulher. Eu separei papai de mamãe. As crianças sentam e dizem isso. Não conseguem render na escola porque eles dizem isso. Eu sou o culpado ou a culpada. Tenho que juntá-los. Eu invento mentiras para papai e mamãe se separarem daquela bruxa que mamãe disse e poder voltar para mim e para a mamãe. Então, assim, nós estamos lidando com diversas variáveis e essas diversas variáveis elas devem ser tratadas nos locais adequados, né? Seja na lei, em casa, com os pais, seja no serviço social, seja com os psicólogos, terapeutas, médicos, pediatras, enfim, sempre pensando que precisamos pensar nas crianças, tá? Que elas devem ser o foco dos nossos estudos e das nossas proteções e defesas. Obrigada. Viu? Muito obrigada, Lenita. Vou passar a palavra para a André para suas considerações finais. Por gentileza, André. Obrigada, tá? De nada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma aula, né, muito bacana escutar da Lenita, do Carlos, a oportunidade de falar um pouco mais da minha história, me conectar com vocês. E só Daqui. encerrar falando isso. E conheçam mais da mediação.
Perfeito. Muito obrigada. Carlos, quer encerrar, por gentileza? Encerrar não, porque você que vai encerrar, mas eu Ah, sim, eu agradecer, agradeço, né? A todos os agradecer, palestrantes. foi uma noite ótima com a Lenita, com a Andrea. Queria também agradecer muitíssimo a Lenita, que já é uma antiga colaboradora do NEAPS, né? A Andrea também, que estamos nos conhecendo agora a partir da sugestão da querida Alexandra, né? E espero que seja o primeiro contato de muitos outros que a gente tenha. E, bom, aos que permaneceram aqui, né, boa noite e obrigado. Vou encerrar agradecendo a todos e todas pela presença, nossos palestrantes e uma excelente noite para todos. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo para todos.